todas as habilidades humanas, a mais enigmática e misteriosa é sem dúvida a fala. Expressamos nossas vontades e ideias, histórias e declaração de amor. Com a fala, homens convenceram júris, arregimentaram exércitos, inflamaram discursos de ódio. Da fala também surge um grande dilema, ainda não respondido satisfatoriamente pela ciência. O que nasceu primeiro, a linguagem ou o pensamento? Os evolucionistas dizem que a fala surgiu com os grunhidos de macacos que faziam barulho para espantar os predadores e alertar o grupo do perigo iminente, e que aos poucos dos grunhidos veio as palavras e das palavras as frases. Essa explicação é tão sinistra que muitos evolucionistas tratam a origem da linguagem da cognição como um grande mistério. Atualmente existem mais de 190 países na Terra, com suas próprias fronteiras e governos independentes. E essa divisão de povos está relacionada com as diferentes línguas. As pessoas que falam a mesma língua tendem a formar um povo, uma nação. E no mundo hoje existe mais de 7.000 idiomas, e o idioma mais falado no mundo é o mandarim. Mas a grande pergunta é: por que existem tantas línguas diferentes no mundo? Como elas surgiram? Onde e quando o homem começou a falar? Para respondermos essas perguntas de maneira acadêmica, partiremos do seguinte pressuposto. Se um evento é histórico, ele obrigatoriamente deixará rastros na história, e esses rastros serão proporcionais à magnitude do evento. Por exemplo, se eu disser que houve uma batida de carro em minha rua e uma pessoa ficou presa nas ferragens, quem mora na região e nas ruas próximas vai comentar sobre o acidente. Esse evento deixou um pequeno rastro, mas porém, se a batida foi tão feia que envolve uns 30 carros e um ônibus escolar que pega fogo, levando a óbito todas as crianças que voltavam para casa, sairá notícia sobre o evento nos principais jornais e meios de comunicação, nacionais e internacionais. Tal evento deixará um rastro gigantesco na história, passará a ser lembrado por todos, dificilmente alguém esquecerá do ocorrido. A magnitude do trauma histórico deixará rastros na história. No livro de Gênesis está registrado alguns eventos históricos que, se for verdade, obrigatoriamente terá que ter deixado rastros na história. Esses eventos são a perca do paraíso, a destruição do mundo por um dilúvio e a confusão das línguas em Babel. Se esses eventos aconteceram, tem que ter deixado rastros históricos fora da Bíblia. E onde poderíamos encontrar ou procurar esses rastros pela história? Estamos na Mesopotâmia, final do século XVIII, o lugar de origem da civilização humana, onde arqueólogos e historiadores, ateus e religiosos, vão buscar o berço da civilização mundial. Foram encontrados lá os indícios de uma das mais antigas cidades do mundo, conhecida por Uruk, e a primeira civilização, os Sumérios. A cidade tinha templos, bairros residenciais, praças, estabelecimentos comerciais, exército e um sistema de administração pública. Ou seja, o seu povo pode ser considerado o inventor da burocracia. Em 3.300 a.C., a população de Uruk chegava a 40.000 habitantes e em 2.800 a.C. já passava de 80.000. A influência regional que Uruk exercia era tamanha que acabou atravessando os tempos, dando origem ao nome do país que hoje ocupa aquela região, o Iraque. A arqueologia mostra que essas cidades antigas eram fundadas com a construção de um altar que posteriormente era transformado em torre. Existem atualmente entre 25 e 30 ruínas de torres na Mesopotâmia, conhecidas como zigurates, torre-templos, que tinham por objetivo fugir de uma possível inundação. Os sumérios inventaram a roda, a agricultura e a matemática, e o conceito múltiplo de 6,
Por isso hoje o ângulo tem 360 graus, a hora, minutos e segundos são baseados em 6. O 6 era sagrado para essa civilização. Eles inventaram a escrita. Com a argila molhada, eles escreviam com uma cunha. Daí surge a mais antiga escrita, a cuneiforme. Ou seja, a mais antiga história do mundo foi escrita na Mesopotâmia, na cidade de Uruk, pelos sumérios. Então, se a história bíblica for um evento histórico, terá que ter deixado rastros históricos. E esses rastros terão que deixar marcas na história dos sumérios. A expulsão do paraíso, o dilúvio e a Torre de Babel são eventos muito marcantes para passarem despercebidos pela história. Existe atualmente alguns museus que guardam um grande acervo de tabletes de barro e selos cilíndricos com escritas em cuneiforme, tirados do Iraque. Com a tradução deste material, foi revelado ao mundo o pensamento, as crenças e a mitologia dos sumérios. E o que mais impressionou foi que num tablete chamado de Ennenkar, que significa o caçador, traduzido por Kremen e Oliver da Universidade de Oxford, estava escrito: Ennenkar, o construtor de Uruk, constrói um imenso zigurate e demanda para si tributos e materiais preciosos de Yarata. Para sua construção, em determinado momento da obra, ele implora ao deus Enki que restaure a unidade linguística dos habitantes da cidade de Shurbu, Ramassé, Shumer e a terra de Mardu, que todos possam adorar Enlil juntos em uma mesma língua. Um paralelo impressionante com a história descrita em Gênesis sobre o poderoso caçador Nimrod e a Em toda a Terra, a fala é algo exclusivo dos seres humanos. A comunicação e o entendimento se baseiam em dois processos. A mente produz o pensamento. O pensamento ativa os músculos da fala. Os músculos da fala perturbam o ar e geram o som. A perturbação do ar viaja até o ouvido. Os tímpanos dos ouvidos vibram e envia sinais elétricos para o cérebro. Sua mente processa esses sinais e produz um pensamento. A comunicação, portanto, inclui eventos mentais, a cognição, e eventos fisiológicos, cordas vocais, tímpanos, sinapses elétricas e eventos físicos como a propagação do som. Sim, o ato de falar é algo espetacular, de grande complexidade, que foi projetado por um designer inteligente. Para a comunicação ter evoluído de grunhidos e de berros, todos esses processos teriam que surgir sincronizados, como em um milagre. A fala humana é uma evidência de designer, não de evolução. Falar é um presente de Deus. O renomado psicólogo George Miller diz que falar e entender a linguagem é um processo que não depende de ser inteligente ou ter um cérebro grande. Ela depende de ser humano. Adão foi o primeiro homem a falar, e sua linguagem era completa. O dilúvio e a confusão das línguas em Babel foram duas intervenções de Deus na história. Após o dilúvio, Deus falou para Noé e seus filhos se espalhar e multiplicarem na terra. Mas os homens desobedeceram e criaram o primeiro império, Babel. Os céticos dizem que a Bíblia plagiou essas histórias. Mas o que está em questão aqui não é se foi plagiada ou não. O que ninguém pode negar é que o evento foi registrado. Há alguns anos tivemos um presidente que sofreu impeachment. Uns acham que foi um golpe de injustiça, outros acham que foi legítimo. Mas o que ninguém pode negar é que o governo de um presidente que foi derrubado existiu. Em outro achado, conhecido como Enuma Elish, também na Mesopotâmia, é contado a história da criação em 7 tabletes. No 6º tablete é contado a história da criação da humanidade. E em vários tabletes há referência ao dilúvio, à perca do paraíso,
e também a confusão das línguas, isso registrado há mais de 6.500 anos atrás. Temos na história uma explicação fora da Bíblia, que fala das origens das variadas línguas, mas a pergunta ainda permanece: como surgiu a fala? Até Babel havia somente uma língua. Toda a humanidade formava apenas uma cultura. A variação dos seres humanos eram pequenas. Após Babel, essas diferenças, tanto culturais como genéticas, se acentuaram, ficando maiores. Tonalidade de peles, tipo de cabelo, cor dos olhos, é uma regra genética básica. Cada grupo vivia em ambientes diferentes e as pressões genéticas eram diferentes. Peles com mais melanina para se proteger do sol, já outro com peles com pouca melanina, pois viviam em lugares frios com pouco sol. Quando essas pessoas que foram dispersas em Babel se espalharam pelo mundo, levaram consigo um entendimento de construir torres. E o que mais surpreende é que essas línguas, elas são complexas e não são relacionadas entre si. As principais línguas e grupos de línguas surgem na mesma época, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. A habilidade da fala foi desenhada, é um projeto complexo. É pensamento que gera pensamento. Quem pensa, pensa em uma língua e reproduz esse pensamento. Colocando abaixo a teoria da evolução, a língua surgiu complexa e está ficando simples. E quem é esse designer inteligente, que não só criou a linguagem, mas também tudo que existe? Ele deve ser de natureza sobrenatural, pois criou o tempo e o espaço. Ele deve ser onipotente, excessivamente poderoso. Ele deve ser eterno, autoexistente. Ele deve ser onipresente, pois criou tudo, o espaço, e não é por ele limitado. Ele deve ser imutável, pois criou o tempo. Ele deve ser imaterial, porque transcende o espaço físico. Ele deve ser pessoal. O impessoal não pode criar a personalidade. Ele deve ser infinito e singular, porque não se pode ter dois infinitos. Ele deve ser diversificado e unificado ao mesmo tempo, uma vez que a unidade e a diversidade existem na natureza. Ele deve ser onisciente, supremamente inteligente. Apenas um ser cognitivo pode criar um outro ser cognitivo. Ele deve ter propósitos, pois deliberadamente criou tudo. Ele deve ser moral. Não se pode ter uma lei moral sem o seu legislador. Ele deve ser cuidadoso, ou as leis morais não teriam sido dadas. Essas coisas sendo verdadeiras, perguntamos agora se alguma religião no mundo descreve tal Criador. A resposta a essa pergunta é sim. O Deus da Bíblia se encaixa perfeitamente neste perfil. Ele é sobrenatural, como em Gênesis 1, verso 1. Poderoso, como em Jeremias 32:17. Eterno, como em Salmos 90, verso 2. Crer em Deus é questão de inteligência. Temê-lo é questão de sabedoria. Deus abençoe.